O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar, queridos irmãos e irmãs, para refletirmos juntos. Sem dúvida alguma, hoje é um dia marcado pela saudade. É um dia em que nós cristãos reverenciamos aqueles que já partiram desta vida. É um dia em que nós paramos para recordar de uma maneira muito mais intensa aqueles parentes, amigos, pessoas que conviveram conosco. Hoje eu fui fazendo uma reflexão desde criança, lembrando até mesmo de pessoas que tinham a minha mesma idade, colegas, que não tiveram a oportunidade de chegar à idade que eu cheguei. E fui refletindo assim, não para poder entrar numa depressão, num sofrimento, ou então para poder cantar vitória por ter chegado até onde cheguei. Não. Eu fui refletindo para poder entender o mistério da vida. A vida que é um dom tão precioso para todos nós. E a minha reflexão chegou até o ponto de olhar para como esse dia ele vai sendo vivido de maneira diferente por nós com o passar dos anos. Como eu vivia o dia de finados quando eu era criança, adolescente, jovem e hoje adulto. E fui refletindo porque em cada época da vida da gente, nós encaramos esse dia de um modo diferente. E na minha reflexão, eu fui observando como a aproximação de Jesus Cristo faz com que nós vivamos esse dia como de fato ele deve ser vivido. Não na tristeza, mas na esperança. A esperança nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, brasileiros, cantamos uma certa vantagem de sermos um dos países mais cristãos do mundo. Nós nos colocamos, e de fato deveria ser assim, o Brasil é um dos países mais cristãos do mundo. E o que significa ser cristão? Significa acreditar em Jesus Cristo. Qual é a maior lição que Jesus Cristo nos deixa para o dia de hoje? É que todos nós somos destinados à ressurreição. A igreja da qual nós fazemos parte
e que peregrina sobre essa terra há 2000 anos, ela nos ensinou desde os primórdios da nossa existência, desde os primeiros anos da nossa existência, ela nos ensinou que nós cremos na ressurreição. Hoje é o dia da gente realmente fazer as contas para ver se de fato nós acreditamos na ressurreição. Se a nossa fé em Jesus Cristo é uma fé verdadeira ou é uma fé de fachada, de conveniência. Se eu proclamo com a minha boca que Jesus é o Senhor da minha vida, então eu não posso fugir dessa grande verdade que Ele mesmo pronunciou para o mundo inteiro, para os homens e mulheres de todos os tempos. E qual foi a verdade que Jesus pronunciou para todos os homens e mulheres de todos os tempos? Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim não morrerá, mas viverá eternamente. E foi o que nós acabamos de ouvir de maneira diferente na proclamação do Evangelho de hoje, desse trecho do Evangelho que foi proclamado agora. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois é vontade do meu Pai que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E aqui uma pergunta para nós que estamos no santuário e aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. Nós acreditamos em Jesus Cristo? A resposta imediata é: acreditamos, né? Mas vamos responder com calma. Nós acreditamos que Jesus ressuscitou? Eu acredito. Eu acredito e tenho essa convicção já de muito tempo, porque para mim, uma das provas que nós podemos tocar com as mãos da ressurreição de Jesus, somos nós mesmos aqui reunidos celebrando. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não tinha celebração de missa, não tinha igreja. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não tinha essa estrutura da qual nós fazemos parte. Nós não teríamos recebido o batismo. Pedro e Paulo não teriam testemunhado com a própria vida para que nós pudéssemos acreditar hoje, para que nós tivéssemos celebrado ontem todos os santos. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é o alicerce disso aqui que nós estamos vivendo. A igreja existe porque Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus é a maior certeza que a humanidade tem. E há 2000 anos nós proclamamos isso. Nós sofremos com a morte. E quem não sofre quando vê que uma história terminou? Quando nós nos aproximamos do corpo sem vida de um amigo, de um parente, de um familiar nosso, nós nos entristecemos porque foi um livro que se fechou, foi uma história que se concluiu, se fechou aqui para continuar na eternidade. Tem uma imagem que eu não esqueço nunca do velório de São João Paulo II, que vocês também lembram, que já foi falada tantas vezes, mostrada, que sobre o caixão de São João Paulo II colocaram o Evangelho aberto. E no decurso da celebração eucarística, as páginas do Evangelho se movimentavam para frente e para trás ao soprar do vento. E quando concluíram a celebração eucarística, veio um vento forte e fechou o evangeliário. Coincidência? Pode ter sido. Mas para quem acredita, naquele momento nós estávamos recebendo uma lição muito bonita.
que nos faz lembrar das palavras do apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei minha corrida, guardei a fé, e agora vou receber o prêmio que o Senhor Jesus, justo juiz, me preparou desde a eternidade. Então é isso, queridos irmãos e irmãs, que nós celebramos hoje. Nós vamos no cemitério para fazer nossa oração perto do túmulo daquelas pessoas que fizeram parte, que fazem parte da nossa história, da nossa vida, porque nós professamos uma coisa bonita, que é a comunhão dos santos. Quando nós rezamos o creio, no domingo e nas solenidades, nós dizemos que nós acreditamos na comunhão dos santos. E essa é uma coisa que nós precisamos aprofundar também, porque a comunhão dos santos é a unidade que existe entre a igreja militante, que somos nós, e a igreja triunfante, que é aquela que já está na glória dos céus. Outro dia alguém me cutucou, me deu uma cutucadinha a respeito da questão do período que decorre entre a nossa morte corporal e a vinda do Senhor no último dia, como ele fala. E alguém dizia assim: mas nossos irmãos dizem, das igrejas que são separadas da gente, que nesse intermédio todo mundo fica num repouso aí, num estágio de dormência, esperando o momento em que o Senhor virá para chamar a todos para o grande julgamento. E eu na hora retruquei, digo: engraçado, o ladrão que se arrependeu do lado da cruz está desfrutando sozinho do céu. É muita sorte, né? De como é que esse ladrão está sozinho lá? Porque Jesus, do alto da cruz, olhando para o homem que se arrependeu, disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E quem falou isso é aquele que nós proclamamos como caminho, verdade e vida. Se o ladrão entrou naquele dia, tantos outros entraram também e entram, porque o nosso caminhar sobre essa terra é uma preparação para a vida eterna. E ninguém fica nessa dormência, nesse estágio de adormecimento, esperando o momento em que o Senhor... Os justos recebem o prêmio das mãos de Deus, como o apóstolo Paulo falou. E o apóstolo Paulo, quando falava, dizia com a certeza de que ele, na partida dele, ele ia entrar no céu, porque ele tinha combatido o bom combate e tinha conservado a fé. Queridos irmãos e irmãs, reflitamos sobre as coisas bonitas da nossa fé. Uma igreja que tem 2000 anos de história. Outro dia a gente conversava, eu com uma pessoa, com um irmão aqui da paróquia, e nós conversávamos a respeito disso, e nós falávamos assim: por mais que o católico queira conhecer tudo da igreja, é difícil. É como se nós entrássemos numa biblioteca do tamanho do Mangueirão e olhássemos para todos os lados e víssemos quantidade de livro, e a gente ficasse com vontade de devorar todos aqueles livros na leitura e não tivesse como. Por quê? Porque são 2000 anos de história. É muita coisa. Mas se nós quisermos aprofundar a nossa fé, nós temos uma coisa maravilhosa: o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e o Catecismo da Igreja Católica, que nós deveríamos ler todos os dias que a gente pudesse e reler, para que nós compreendêssemos a riqueza da doutrina da qual nós fazemos parte. Celebrando hoje os nossos fiéis defuntos, meus irmãos e minhas irmãs, que aumente em cada um de nós o desejo de viver para Cristo e com Cristo e em Cristo. Que seja essa a grande motivação das nossas vidas, que nós consigamos tirar todas essas doutrinas estranhas que vão entranhando na vida da gente, superstição, horóscopo
historinha daqui, de lá, todas essas coisinhas bestas que a gente vai permitindo que entre na vida da gente, que nos impedem de conhecer a verdade. É como se nós tivéssemos como alcançar uma fonte de água cristalina e a gente ficasse tomando água poluída, sem fazer o esforço para chegar na água cristalina, pura, mineral de primeira qualidade. Deixemos de lado todas essas impurezas e mergulhemos no Evangelho. Procuremos compreender quem é Jesus Cristo, porque disso depende a nossa salvação. Foi o que nós ouvimos hoje. Pois todo aquele, essa é a vontade do meu Pai, a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas os ressuscite. Pois essa é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Então é isso que nós vamos buscar cada dia mais, acreditar em Jesus Cristo. E nós temos que proclamar isso com toda a convicção, com o mais profundo do nosso ser, dizer: eu quero cada vez mais acreditar em Jesus, eu quero cada vez mais conhecer o meu Senhor, eu quero cada vez mais descobrir quem Ele é, para que a minha vida de fato seja uma vida cheia de sentido, cheia de significado, e que eu alcance, no concluir da minha existência, aquilo que Ele preparou para mim, a vida eterna. O Senhor quer salvar a todos. É por isso que nos últimos tempos a igreja tem falado tanto da divina misericórdia. Só que a gente tem que ter um cuidado. Outro dia teve uma pessoa que fez uma piada e eu fiquei olhando, né? Mas e a misericórdia? A misericórdia é acompanhada da justiça, viu? Quando Santa Faustina teve o privilégio de entrar para ver como era o purgatório, Jesus disse para ela desse jeito: a minha misericórdia não deseja isso, mas a justiça exige. Porque se tem gente que lutou para fazer direitinho, por que o outro, seu fulaninho, não teve também a mesma luta que ele? Então nós temos que ter um cuidado muito grande, porque existem duas maneiras de pecar contra a misericórdia. Uma é abusando, pecando e dizendo assim: mas Deus é misericordioso, me perdoa. E a outra é duvidando, aquele que diz assim: eu não serei perdoado nunca, por mais que eu me arrependa, eu não serei perdoado nunca. São as duas maneiras terríveis do ser humano pecar contra a misericórdia: por excesso e por falta, viu? Então, queridos irmãos e irmãs, que o Evangelho de hoje encha a nossa vida de certeza. Nós somos seguidores do ressuscitado. E como diz o apóstolo Paulo na segunda leitura de hoje, assim como Ele ressuscitou, Ele também transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu, glorioso, com o poder que Ele tem de sujeitar todas as coisas que foram colocadas pelo Pai aos seus pés. Jesus é todo-poderoso. Ele é Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.